A gente não teve assim um pós-jogo assim, bem longo, né? Mas a gente pode fazer um pós-jogo misturando com a expectativa para o jogo, né, de domingo. Né? Vai lembrar aí que chegamos aí à quarta, né? Quarta rodada, né, do Brasileirão. Já é a quarta, né? Então, como já tá passando, né? Aí enfrentamos Bragantino, Botafogo, Vasco e agora Coritiba. Quarta rodada. Rapaz, o tempo tá passando rápido demais. Daqui a pouco a gente está encerrando o primeiro turno aí do Brasileiro. Né? Então, MG, como é que você viu o comportamento do time? A gente que transmitiu aqui o triunfo do Bahia diante do Vasco. Dá para empolgar, né, para esse jogo contra o Coritiba? Ou você que tem alguma ressalva a fazer do jogo de domingo, tem que ir com calma, né? Tem que botar os pezinhos no chão? Ou você já ligou o modo, empolgou e agora quem quiser que segure o Bahia, que o Bahia vai decolar. Boa noite. Boa noite, meu povo lindo, que tá nos assistindo. Boa noite, Bahia, boa noite, William. Antes de responder a sua pergunta, realmente, o homem já tá aqui, né? Já tá aqui comendo muqueca, acarajé com pimenta e Coca-Cola. Ele que não passe mal, pelo amor de Deus. Espero eu que ele traga sorte pro jogo, porque eu me lembro que quando Cadu Santoro, representando o Grupo City, assistiam os jogos contra o Vasco até também e jogos dentro de casa, a gente perdeu. Tanto é que quando ele foi encontrado lá nos camarotes da vida, o pessoal falando que ele era pé frio. Espero eu que o Ferran Soriano não traga o mesmo azar nas derrotas quando o Cadu Santoro estava aqui. Mas falando da quarta rodada, você vê que a gente fez 3 jogos com times diferentes. Acredito eu que o Bragantino e o Vasco hoje estão na mesma prateleira que o Bahia, mesmas pretensões de ambições dentro da competição de Série A desse ano. E o Curitiba também entra nesse balaio de gato aí. Porque para mim foi mais difícil, foi o mais difícil de todos os jogos, foi contra o Vasco, que a gente já estava com o pé atrás, achando que o Bahia iria perder pro glorioso Vasco, que tinha 4 pontos, um empate e uma vitória. O Bahia foi lá e venceu. Já com Curitiba, a gente também tem que andar sempre com um sinal de alerta ligado, porque é um time que certamente vai lutar para não cair, certo? E hoje, o maior objetivo do Bahia, por mais que tenha investido milhões, tanto em folha salarial como em contratação, é a permanência, que é o mais importante. Não estou dizendo que a gente vai focar em outras coisas, mas de tudo que é o mais importante é a permanência. E o Curitiba já está penando já pela permanência há 2 temporadas. E historicamente, um time que luta para cair 3 anos seguidos, cai. Isso aconteceu com o Vitória da Bahia. Isso aconteceu com o Sport. Isso aconteceu com o Bahia. Isso aconteceu com o Ceará. Ou seja, tem muitos times que ficam penando pelo menos 3 temporadas, na terceira cai. O Bote flertando, né? Com o rebaixamento, né? O tempo todo. Flertando com rebaixamento. Aquele clube que já tem 2 anos seguidos, 3 anos seguidos, definindo na última rodada se vai cair ou não. No terceiro ano, tende a cair, historicamente falando. E o Curitiba já está chegando próximo a isso. Por isso que a gente tem que prestar bastante atenção, porque, em tese, é um clube que vai lutar pelas mesmas pretensões que a gente. Que o mais importante para eles é permanência e a gente também. O Bahia, como a gente vem falando em muitas lives, né, vai brigar para fazer um campeonato seguro, né? A gente brigar para uma Sul-Americana,
nas melhores das hipóteses, a gente pensar em uma pré-Libertadores. Mas a gente tem que ir, né, aos pouquinhos, né, buscando os objetivos de curto prazo para pensar nos objetivos a longo prazo. Né? Então, a gente tem que ir com calma, não muito com a sede ao pote, achando que vou pegar o Curitiba, que não está muito bem na tabela. Inclusive, deixa aqui colocar até a tabela aqui para a gente dar uma pescada. A gente está aí, né, MG, com o Botafogo, líder, né, da competição. Né, Botafogo que vem de um triunfo, de um clássico com o Flamengo. Né, Botafogo líder, depois vem o Fortaleza segundo, com 7 pontos, empatado com Palmeiras e Inter, perdendo nos critérios. Aí vem Fluminense com 6, Cruzeiro com 6 e Grêmio com 6 em sétimo. Aí depois vem a turma dos 4 pontos, né? Do Grêmio, São Paulo, Vasco, Atlético Mineiro, Santos e Red Bull Bragantino. Aí vem Flamengo, Atlético Paranaense, Bahia e o Goiás com 3. O Corinthians também com 3, mas está dentro da zona de rebaixamento. Cuiabá, Coritiba, nosso adversário, 19º, né? Coritiba dentro da zona de rebaixamento. E o América Mineiro, que não pontuou ainda, né, na competição. Né? Vem aí, né, de 3 derrotas seguidas o Coelho americano. A gente falar aqui dos jogos do Coritiba, nosso adversário de domingo, para a gente também ter que projetar esse jogo, né? Bom, o Coritiba ele estreou, nada mais nada menos. Já me atrapalhando aqui. Nada mais nada menos com o Flamengo, né? Fora de casa, Maracanã tomou 3-0. Aí, o primeiro jogo em casa tomou 3 do Fortaleza. Né, no domingo, né? Dia 23 de abril, mês passado, tomou 3 do Fortaleza. Terceira rodada vem de empate com São Paulo, no último sábado, dia 29, né? 1-1. E aí vem para encarar o Bahia aqui na Fonte Nova, domingo, 4 da tarde. Então, é um time que ainda não triunfou, vem de um empate e 2 derrotas. Também não passou para a fase final do campeonato, né? Na final do campeonato, né? O Coritiba acabou não indo para a final, que terminou com o Atlético Paranaense e o Cascavel, né? Na final. Então, você falar de time do Coritiba no ano de 2023, né, deixa eu só buscar aqui, Paranaense, né, a tabela do Paranaense. O Coritiba, ele terminou em terceiro, né? Acho que, deixa eu só ver a fórmula aqui do campeonato. O Coritiba, ele foi até, se eu carregar aqui, a internet ajudar, no celular, mas afinal foi o Atlético Paranaense né, o Cascavel, tendo o Pablo como artilheiro, e quem foi o vice-artilheiro foi o Vinícius Mingotti, MG. O Vinícius Mingotti aí, que a gente está aguardando aí a estreia dele no Bahia, ele que disputou o Campeonato Paranaense vestindo a camisa do Cascavel, né? Ele que pertence ao Atlético Paranaense, mas estava emprestado ao Cascavel e ele terminou como vice-artilheiro atrás do Pablo. O Coritiba ele parou justamente nas quartas de final. Ele foi eliminado pelo próprio Cascavel, né? Tomou 3-1 na partida de ida lá em Cascavel e empatou em casa com 0-0. Então foi eliminado pelo Cascavel, então vice-campeão. Na primeira fase do Paranaense, porque classificam 8 MG lá no Paranaense. Aqui a gente classificam 4. Lá classificam 8, Coritiba terminou em terceiro, atrás do Operário, né? E à frente do Marítimo, do Marcílio Dias. Não sei se escudo aqui do time. Acho que o Marcílio Dias, se não me engano. E aí o Coritiba pegou nas quartas de final. O Cascavel já caiu fora. Então, assim, é um time que vem de 2023 bem difícil. Né? Um começo de 2023 bem complicado. E eu acho que é um dos francos favoritos a cair para a Série B. Vou logo dizer. Né? O Coritiba é um dos times que flertam com rebaixamento. E até diria que
Cuiabá, Coritiba e América. Para mim, esses três caem. Aqui já dizendo, talvez se o América escapar, seria o Goiás no lugar dele. E de um time grande que ficaria MG entre Santos e São Paulo. A não ser que o São Paulo reaja ainda no campeonato. Mas o Santos, que é nosso adversário da Copa do Brasil, para mim é um dos clubes que vão brigar também para não cair. O Coritiba vem de um momento muito difícil em 2023.